continuidade, sequência em nossos estudos e, sobretudo, essa reflexão sobre essa primeira carta aos Tessalonicenses, que é o tema proposto para o mês da Bíblia deste ano. Essa carta escrita ali entre os anos de 51 e 52. Esse texto é o primeiro registro histórico que temos de todo o Novo Testamento. Esse é um texto em que Paulo inicia não apenas a pregação oral, mas uma pregação também através de cartas. A necessidade de escrever cartas para comunidades que ele já tinha fundado, mas que já estavam vivendo um tempo de desespero, um tempo de desconfiança. E hoje o tema para a nossa partilha e reflexão é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17, de 3 até o 13. E o tema é: o amor gera comunhão, unidade e resistência na perseguição. Hoje nós vamos perceber como que a vida em comunidade fortalecia a cada cristão daquele período para suportar com fé e muita resistência as perseguições causadas pelo Império Romano, porque nós já sabemos que a pregação de Paulo ela ia totalmente contra o Império Romano, com o sistema de dominação, de manipulação. A pregação de Paulo traz um evangelho da liberdade, um evangelho que recupera a dignidade humana. E é interessante percebermos que o livro dos Atos dos Apóstolos ele foi escrito mais ou menos uns 15 anos depois da morte de Paulo. A intenção de Lucas, dentro desse texto, escrito por Lucas, é fazer uma releitura dos trabalhos de Paulo para motivar a comunidade. Lucas, então, está interessado em realçar a vida de Paulo como modelo de evangelização. 15 anos após a morte de Paulo, os primeiros cristãos se encontram totalmente sem esperanças e sem perspectiva. É necessário, então, recuperar a vida e a pregação de Paulo. A pregação de Jesus Cristo crucificado devia soar de modo subversivo naquele tempo diante das autoridades, porque pregar um crucificado confundia, sobretudo, os poderosos e as autoridades. Pregar um Messias fracassado naquele tempo era para os grandes imperadores uma afronta. Como pode um crucificado se colocar agora acima dos imperadores? Então, o crucificado confunde e faz fracassar os fortes e poderosos. Nós vamos perceber isso lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios 1, versículo 26. Eu vou ler apenas um trechinho para nós. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus, não há entre vós muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de famílias prestigiosas. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. Então a pregação de Paulo vem para confundir os sábios e os intelectuais da época. Por isso Paulo e seus companheiros vão sofrer essas perseguições. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, Paulo vai dizer: sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipos. Decidimos, contudo, confiados em nosso Deus, anunciar-vos o Evangelho de Deus no meio de grandes lutas. Então Paulo, ele desafia os grandes do seu tempo, motivado por Cristo crucificado e ressuscitado. Após então essa expulsão de Filipos, Paulo, com mais alguns missionários, seus amigos, vão em direção a Tessalônica, aonde lá vão iniciar o trabalho deles. E Paulo, ele nunca mais pôde retornar a Tessalônica. Paulo foi impedido por várias vezes pelo próprio Satanás, como Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses 2, versículos 18 e 19. Aqui Paulo vai dizer: quisemos ir visitar-vos, mas eu mesmo não pude fazer porque Satanás me impediu. E é bom a gente compreender que Satanás, neste texto, significa o Império Romano. Paulo era impedido pelas autoridades imperiais de voltar a Tessalônica e principalmente Paulo era sempre impedido de anunciar a boa nova. Então os Atos dos Apóstolos, eles vão tentar salientar a hostilidade também das autoridades judaicas contra o movimento de Jesus.
no ano de 85, além da perseguição romana, havia uma outra perseguição interna. O judaísmo também perseguiam os primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos anunciavam que Jesus havia ressuscitado, e para os judeus, jamais um crucificado poderia ser o Messias. Os judeus aguardavam um Messias que jamais poderia passar pela cruz. Então a perseguição, além de ser a perseguição do império, era também uma perseguição do próprio judaísmo. E Tessalônica era uma cidade aberta, possuía muitas comunidades estrangeiras e também uma comunidade judaica. Havia uma sinagoga onde Paulo lá pregou e dialogou com os judeus do seu tempo. Alguns se converteram à pregação de Paulo, mas outros judeus não. A maioria dos judeus, eles rejeitaram essa pregação de Paulo. De fato, a pregação de Paulo causa uma acusação, porque quando Paulo prega a liberdade, ele está acusando a corrupção e a injustiça. E quando Paulo prega Jesus, o Messias crucificado, para os judeus isso se torna blasfêmia. Então esse é o ambiente a qual Paulo está pregando, um ambiente de hostilidade e de profunda perseguição. Para expandir seu poder e manter o controle, o império então promovia a divinização do imperador. O imperador cada vez mais se tornava divino. A realeza então era voltada totalmente para o imperador, mas Paulo, com a sua pregação, vai exaltar agora a realeza de Jesus Cristo ressuscitado. Em Tessalônica surgiu então uma nova comunidade cristã, que era de acordo agora com as cartas paulinas. Isso nós vamos perceber lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. É importante a gente retomar o texto bíblico, 2 Coríntios 8, de 1 a 2. Irmãos, nós nos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, em meio às múltiplas e imensas tribulações que as puseram à prova, sua copiosa alegria e sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Então Paulo, mesmo em meio às perseguições, ele vai pregar um evangelho da liberdade, o evangelho da alegria. Então as pessoas pobres, os escravos e escravas daquele período se identificam com a pregação de Paulo. A pregação encontra um endereço correto no coração de cada escravo, de cada escrava. Mas agora essas pessoas, elas vão ter a oportunidade de decidir a sua própria vida, de escolher um novo rei. O escravo, ele era obrigado a adorar o imperador como o único rei. Agora Paulo, com a sua pregação, traz a liberdade e ele vai oferecer uma outra dimensão de reinado. O reinado, sobretudo, pelo amor e pela libertação. A alegria, então, de Paulo, ela vai contagiar num ambiente hostil e de tribulação. A palavra mais falada por Paulo diante daquele movimento era a palavra parousia. A parousia que significa, então, a vinda de um rei. Parousia, lá no universo grego, significava a vinda de um rei, de um grande, de um importante. Paulo vai ressignificar também a palavra parousia e vai pregar para os escravos daquele período, pessoas perseguidas, que agora estamos aguardando a vinda não do imperador, mas estamos aguardando a vinda agora de Jesus Cristo. E nesse segundo encontro é importante percebermos a alegria encontrada pelos discípulos para resistir à perseguição. E essa alegria da resistência a gente encontra exatamente nessa palavra parousia. O que fortalecia a resistência, o que fortalecia a perseverança nesse período era a esperança, sobretudo, da volta de Jesus Cristo. Esperar Jesus Cristo fortalecia e trazia esperança também renovada para aquele. Portanto, irmãos e irmãs, o texto de hoje, esse nosso encontro, para essa breve reflexão, nos fez compreender que a vida de comunidade, ela traz essa resistência. É preciso continuar resistindo mesmo em meio às tribulações. O que motivava a resistência nas primeiras comunidades era a alegria e a esperança da parousia, da segunda vinda de Jesus Cristo. Parousia que não é um conto de fadas do passado, é uma realidade e promessa para os nossos tempos. Que o texto de hoje possa renovar em nós essa esperança e que possamos aguardar, mesmo sofrendo, mesmo resistindo a tantas situações do mal, a segunda vinda de Jesus Cristo.
Deus abençoe a todos.